Legal, pessoal. Mais um ano de Joomla Day, né? Já é o sexto. Bom dia para vocês. Vou apresentar aqui o Diego. Para quem não sabia, eu estava trabalhando na Local Web. O Diego também trabalha lá na Local Web. E eu convidei ele para vir palestrar aqui para a gente. É um cara bem renomado aí no mercado. Ele é meio estrelinha, ele não gosta de dar autógrafo e tal. Mas ele é gente boa, tá? Fui promovido agora. E acho que é um grande nome para apresentar para a gente, para a comunidade de Joomla, sabe? É o cara que fez o Tables, ele vai falar dele aí e tal. Então é um ótimo nome. Acho que o Diego também dispensa um pouco as apresentações. Espero que vocês gostem da palestra, é isso. Pessoal, eu costumo começar as palestras perguntando quem é designer. Não precisa ficar com vergonha, não. Não precisa ficar com vergonha, não. Não vou zoar, designer não zoa. Quem é programador? Tá vendo quem eu vou zoar? É a maioria. Quem mexe só com front aqui? Só um? Dois? Caramba, eu vou levantar a mão. Três? Quem usa Dreamweaver? Ah, agora tá dando desculpa, né? Eu uso mais, pra... Agora a última pergunta. Quem usa Internet Explorer? Puta, sempre tem um cara, velho. É você, cara. Eu vou zoar você durante a palestra. Eu faço as perguntas para eu sair filtrando, entendeu? Então eu gosto de zoar quem usa Dreamweaver, mas como tem muitos aqui, alguém deve estar armado. Então, tô brincando. Gente, vamos falar um pouquinho de front. HTML5 CSS3 é passado, tá? Eu falei pro Ronildo se eu podia mudar a palestra, mas ele não me deixou. Mas vamos falar um pouquinho sobre como que está hoje o mercado, sobre HTML, HTML5 e CSS3, que são os dois, sei lá, as duas tecnologias que estão deixando o front um pouco mais na moda, né? Então eu pergunto quem trabalha com front-end só, não é programador back, nem é designer, é front mesmo, porque, cara, o mercado está na moda. Esse assunto, parece que de uma hora para outra todo mundo quer ser aquele cara do HTML, sabe? Que ficava na salinha escura, cheia de rato, digitando HTML só e mais nada. Mas, cara, virou estrela mesmo. Eu quero ser aquele cara ali. Mas isso é bom e isso é ruim, né? É bom porque, cara, o mercado aumenta, o mercado cresce, a gente começa a ganhar melhor e etc. É ruim porque vai vir uns mané querendo ganhar dinheiro em cima e, né, vai ficar que nem o mercado de back. Que quem faz só back-end sabe disso, né? É um negócio muito prostituído. No bom sentido. Agora é hora que dá pau. Aí. Web como plataforma. O que acontece? Até um tempo atrás, ninguém pensava em fazer aplicações para a internet, aplicações para web de verdade, mas aplicações, app, como a gente está acostumado a ouvir em celular, coisas assim. Internet era para você visitar sitezinho e pronto, mais nada. Então, você precisava visitar um sitezinho de alguma lojinha e etc. Você entrava na internet, na web, né, e visitava. E só servia para isso. Com o advento dos smartphones, outros dispositivos também, tipo tablet e etc., isso começou a mudar um pouco, né? A web começou a ficar universal. Começou a ser acessada por qualquer tipo de dispositivo, eu não gosto de falar dispositivo, eu gosto de falar meio de acesso. É um negócio mais genérico. Quando a gente fala dispositivo, a gente fica restrito a hardware, né? Então é celular, é notebook, é desktop e só. Então, eu gosto de falar de meio de acesso porque você pode fazer um robozinho que acessa um determinado site, que vai capturar uma determinada informação lá dentro, e esse robozinho que você criou é um meio de acesso. Você pode acessar também, por exemplo, a internet pela sua geladeira. Alguém aqui viu a geladeira da LG que conecta a internet? Já viram? Já 2000 e alguma coisa, custava 15 mil reais, alguém lembra disso? Tinha um cabo Ethernet atrás, custava 15 mil reais por causa do cabo Ethernet que vinha lá na entrada. É verdade, eu não estou zoando, é mesmo. Então conectava a internet, mas hoje não é bem assim, né? Hoje a gente conecta a internet de qualquer lugar. Alguém usa Xbox, Playstation, Nintendo Wii? Eu não vou zoar, pode levantar a mão. Nintendo Wii, alguma coisa assim. Então, a gente acessa a internet... Hã?
Hã? Sim, sim. Então, assim, a gente consegue acessar hoje a internet de qualquer lugar. E a gente consegue fazer aplicativo para qualquer meio de acesso. Então, eu não sei se alguém já leu sobre o Netflix. Netflix, todo mundo conhece Netflix. Netflix, ele precisa ser testado em mais de 700 SKUs. SKUs são dispositivos mesmo, sabe? Porque eles têm para tudo. Eles têm versão para tudo. Você pensa, sei lá, vai aparecer um tênis Nike com uma telinha, os caras estão fazendo uma versão do Netflix para ele. E eles fazem o quê? Eles fazem HTML, CSS e JavaScript. Para quê? Para ficar mais portável. Então o HTML, o CSS começou, e o JavaScript, eu tenho que falar os três, senão a gente comete... Então, esses três caras, eles começaram a aparecer mais por causa disso. A internet, a web, ela começou a ser vista como uma plataforma. Então você não faz mais sitezinhos, você faz sistemas baseados em web, sistemas baseados em internet. E a internet hoje é acessível em qualquer lugar. Isso justifica muito o advento do HTML5. Foi muito bom porque o HTML5, eu não sei se todo mundo sabe, mas ele não é uma ideia do W3C, infelizmente. Ele, como muitas outras coisas, surgiu fora do W3C com um bando de rebeldes, desenvolvedores rebeldes que, cara, eles não estavam acostumados, eles não estavam felizes com o caminho que o HTML estava tomando e também com a lerdeza do W3C. O W3C ele faz planos para, tipo, 10, 15, 20 anos. Então, a ideia do W3C era continuar com XHTML, todo mundo sabe a diferença? Então, a ideia do W3C era continuar com XHTML, porque eles queriam transformar a internet num grande XML, num grande repositório de informações, onde você pudesse extrair essas informações de qualquer jeito, de um jeito fácil. Cara, mas o rascunho deles, a ideia, a documentação deles era para 2014, tá certo que a gente está perto agora, eu estou falando disso tipo há 5, 6 anos atrás. Então, CSS3, mesma coisa. Vamos fazer bordinha arredondada, tal. Tem na especificação, faz muito tempo já que tem, mas tipo, eles estavam pensando em lançar para fazer hoje essas coisas. Então o que acontece? Um grupo de rebeldes pegou, ficou louco, falou, não, vamos parar com isso, vamos começar a fazer um padrão de HTML do zero. Um padrão de HTML, não é do zero, mas usando o HTML que já existe, mas as ideias do HTML a gente planeja do zero. Por exemplo, formulários. A gente escreve formulários, submete formulários, usa formulários do mesmo jeito há, sei lá, quanto tempo na internet? Ou alguém aqui faz diferente? Alguém aqui submete formulários, cadastros, etc. de uma forma diferente? Todo mundo faz formulário do mesmo jeito durante 15, 20 anos. Nunca mudou. Então a primeira coisa que esses caras fizeram foi, vamos mudar formulário. Cara, a gente precisa de um formuláriozinho que quando eu clico lá, aparece um calendário. Quando eu clico lá e é só number, é só número que eu preciso, ele aparece as setinhas para eu poder aumentar ou diminuir o número e etc. Quando é cor, eu clico e aparece uma paleta de cores e tudo. Cara, eu preciso disso, eu preciso para hoje, porque o cliente está aqui enchendo meu saco. Então os caras pegaram, pararam e começaram a pensar uma especificação. Todo mundo aqui, se quiser, pode fazer uma especificação para o W3C. Se o W3C vai adotar ou não é outra história. Se os browsers vão adotar ou não é outra história. E esses caras tinham uma vantagem. Esses caras eram representantes da Mozilla, da Apple e do Chrome. Então tá bom, né? Aí tá fácil. Por que tá fácil? Tá fácil porque os caras já têm meio caminho andado, né? Então, os caras estão bem ali no meio. De um lado tem os desenvolvedores, do outro lado tem o W3C. Os browsers, né? Só falta os browsers poderem adotar. Se os browsers adotam, cara, pra que W3C? Não precisa. Foi isso que os caras fizeram. Os caras começaram a fazer um rascunho gigante, fizeram uma documentação, sensacional, deram o nome pro grupo deles e começaram a divulgar. Os desenvolvedores começaram a gostar e começaram a utilizar. Não deu outra alternativa, o W3C teve que pegar e abraçar esses caras e jogar eles lá para dentro. Foi aí que começou a surgir o HTML5. Então o HTML5 ele foi pensado para que a internet, para que a web seja uma plataforma de verdade, para que você consiga usar esse código para fazer qualquer coisa, para fazer seu site ou para fazer sua aplicação super ultra power lá. É por isso que o HTML5 ele revigora o que é velho, o que é antigo. Na verdade é uma roupinha nova para o cara. O que é realmente HTML5? Cara, todo mundo confunde. Isso até é uma jogada de marketing do W3C, eles foram espertos.
é um pacote. Entra dentro do HTML5 CSS3, entra as novas APIs de JavaScript, entra um monte de coisas. Então é bom que a gente, para resumir, né, a galera fala HTML5, aí já quer incluir um pacote. Isso é bom para vender, né? Então agência, empresas de internet usam isso muito para vender. Não, seu site vai estar pronto para HTML5, etc. Isso quer dizer que seu site vai ter borda arredondada. Tipo, não quer dizer nada com HTML, é CSS, mas tá lá, cara. Vai ter sombrinha e tudo mais. Então o HTML5 ele é um pacotinho. É um pacotinho fechado que inclui essas melhorias. Tá? Para começar, o que é realmente? Duas partes. Primeiro as novas tags e depois as novas APIs para JavaScript. A primeira parte, novas tags. Cara, sensacional. Para quem só escreve HTML e não é programador JavaScript, isso é uma maravilha. Por quê? Organiza melhor e traz semântica, dá significado. Para que serve a internet? Para que serve a internet? Desculpa, tô outra palestra. Para que serve HTML? Alguém quer arriscar? Para formatar CSS. Para exibir, exatamente. Mas exibir o browser já exibe se você não pôr HTML. Marcação, para que serve marcação? Você marca o quê? Texto? Texto 1990. Eu gosto de falar que eu estou marcando informação. Então, o que é informação? Vamos falar que é só texto. Vídeo, imagem, áudio, texto. Tudo que o usuário consome, tudo que o usuário... O cara entrou na internet, entrou no browser, entrou no celular, qualquer coisa, tudo que o usuário consome da internet é informação. Qualquer coisa é informação. Então, marcar, quando a gente fala, o HTML é para marcar informação, beleza, isso é para marcar informação. Informação a gente já tem. Se a gente pegar um texto de um livro, copiar e colar no HTML, ele vai exibir. Mas isso não tem informação, né? Então, o HTML serve para você marcar a informação. Isso quer dizer que serve para você dar significado para aquela informação. Então, o browser ele não consegue entender o que é um título ou o que é um parágrafo. Melhor ainda, o Google, o Yahoo, o Bing, seja lá o que você use. Ele não consegue saber o que é um título e um parágrafo se você não marcar com HTML. Então, quando você pega a tag e marca com HTML, você fala, olha, isso aqui é uma informação de título. Qual é a importância desse título? H1, H2, H3, até H6. Isso aqui é um parágrafo, isso aqui é um link ou uma imagem. É um objeto SVG. Então, o HTML, as novas tags do HTML servem para você externar essa semântica. Antes a gente dava semântica, né? A gente tinha muita semântica na parte de dentro, né? Então, a gente colocava link, H1, parágrafo, etc. Mas aquele H1 está onde? Ele é só realmente importante por quê? Ele está no header ou porque ele está no meio do texto? E se ele estiver no rodapé, ele é importante? É H1. Então, as novas tags do HTML5 vieram para isso. Foi aí que os caras criaram... Eu estou voltando, como eu faço isso? Olha, eu descobri que 2 cliques volta para trás. Aí. Um sitezinho básico, de 3 colunas. O que a gente fazia? Div cabeçalho. Alguém aqui usava outro nome? Eu já vi um cara que usava Matrix. Eu não estou brincando, vocês estão dando risada, eu não estou brincando. Cabeçalho. Uma sidebar, né? Um container, tem gente que usa main, tem gente que usa conteúdo, tem gente que usa uma série de coisas. Div pub, de publicidade, mas tem gente que usa lateral, sei lá o quê. E um rodapé, que eu uso rodapé mesmo, não sei você. Beleza, eu venho aqui, coloco um H1 aqui, coloco um H1 aqui, coloco um H1 aqui. Qual desses é mais importante? Primeiro? Por que o primeiro? Mas e daí que ela carrega primeiro? O texto principal está aqui. Qual é mais importante? Depende, né? Então o Google, eu vou usar o nome do Google muitas vezes aqui, mas vocês façam que nem o HTML5, coloca no pacotinho, eu estou falando qualquer coisa, tá? Então eu falo assim, olha, é H1, tal, etc. O Google entra ali, puta, tem um H1 aqui, bacana, ele é importante, mas tem outros 5. Ele não vai saber qual é mais importante.
Então, o Google não sabe o que é que aquele cara cabeçalho é o cabeçalho do site mesmo. Ele não tem como entender. Ele não pode fazer um esquema que captura lá a posição do cara, porque o designer é maluco e ele pode pegar o cabeçalho e começar aqui no meio, se ele quiser. Sei lá o que ele vai inventar. Vai achar que é flash. Aí vai colocar um negócio ali no meio. Então não dá para ele poder pegar pela posição. Não dá para ele pegar pelo conteúdo também. Porque menu tem dos dois lados. Tem cabeçalho e tem no rodapé. E se você quiser, você pode pôr menu também no meio. Foi aí que os caras começaram a externar a semântica, a externar esse significado. Eles inventaram as novas regras, e aí tudo ficou mais claro. Então, em vez de você ficar usando div, você coloca um header, uma tag header mesmo. Mesma coisa para o sidebar, tem um cara chamado aside, section, lá do outro lado eu coloquei aside também um footer. Puta, agora fechou, né? O cara sabe onde que é o cabeçalho do site, e sabe onde é o rodapé. Se você coloca um H1 aqui, muito provavelmente ele vai saber que aquilo ali é um logo. Ou é, sei lá, o slogan. Mesma coisa da sidebar, mesma coisa ali do outro lado da sidebar. O aside serve para quê? Serve para você falar, relacionar um conteúdo com o conteúdo principal. Então, esse conteúdo do aside, ele é relacionado ao conteúdo principal. Bom, mas eu quero colocar uma lista de links relacionados ao texto que está aqui dentro. Então você vai colocar um aside aqui dentro. Aí o Google, qualquer meio de acesso, já vai saber que o aside que está aqui dentro está relacionado ao texto que está aqui dentro. Esse aside que está do lado de fora, ele vai entender que é o aside do site todo, relacionado ao assunto geral do site. Cara, ficou bem mais fácil agora, né? Então quando a gente externa essa semântica, a gente coloca essa semântica para a estrutura, a gente consegue dizer exatamente qual é a importância de cada um dos elementos ali, a importância de cada conteúdo. Lembra que todo mundo ficava com medo de colocar H1 várias vezes em todo o layout, etc. Pô, mas eu coloquei H1 no título, será que eu posso ficar colocando H1 aqui dentro? Eu começo do H2. Pô, mas H2 eu já usei aqui, então vamos começar do H3. Agora já era. Então cada container, cada parte, cada tag, cada elemento ali, você pode começar uma nova safra de H1s ali, de H2, H3, etc. Porque cada pedaço é diferente. Outras tags novas, article, o que mais eu não lembro, nav, tel, time, figure caption, vários elementos de input, então tipos de input, que foi o que a gente falou. Eles começaram a documentação do HTML5 com os tipos de input. Tá? Atributos data, alguém já usou? Muito interessante. Tipo, cara... Formatar data. Então... aí depende do browser, vai depender de uma série de coisas. Não desiste não, cara. Usa. Mesmo que for o padrão americano. Usa que depois quando tiver para você usar, você vai conseguir usar mais fácil. Então você vai ter que implementar de novo. Algumas dessas tags não funcionam em um determinado browser. Aquele que não pode ser dito o nome. Mas existem maneiras de você fazer funcionar. E o div? E o div, velho? Div some? Morre? Vai pro saco? Não vai. Para que serve o div? Alguém chuta? Sim, o div foi rebaixado, coitado. Antes só tinha ele para fazer divisão, né, para fazer estrutura e etc. Agora, o div, na verdade, nunca serviu para nada. Né? Ele sempre serviu para você formatar com CSS. E só. Mais nada. Ele não leva semântica nenhuma. Ele não leva informação nenhuma com ele. Diferente dessas novas tags. Quando você pega uma tag header, você está falando que isso aqui é um cabeçalho. Pode ser o cabeçalho principal do site ou pode ser um cabeçalho que começa no article. Mas você está falando que aquilo é um cabeçalho, aquilo ali vai ter aquilo introduz a um assunto. Quando você coloca um div, eu estou fazendo uma divisão aqui, uma estrutura. Beleza, só serve para você formatar com CSS. Então, coisinhas ali dentro das estruturas e etc., estruturas de subestruturas e tudo mais, você vai fazer com div, você vai fazer com divisão. Você não vai sair colocando section e article em todo objeto que você vê. Senão vai estar errado. Então, div não morre de verdade e tal, etc. Coitado é um pouco rebaixado lá. Você vai usar, na estrutura você vai usar muito article, section, aside, footer, header. Quando você vê, você vai falar, nossa, não usei nenhuma vez o div.
Aí você vai ver um menuzinho que tem que ficar alinhado ao lado direito e que tem que ter um fundo assim, assado. Você vai, vou colocar um div aqui para alinhar ele só para isso, para mais nada. E os browsers antigos? Browser não, Internet Explorer. A gente usa Modernizer. Depois vocês procuram lá, a gente pode conversar mais depois se vocês quiserem. A Modernizer ela faz o quê? Ele testa uma série de coisas do CSS3 e faz os browsers antigos entenderem as tags do HTML5. Sabe o que eles fazem? Ele pega um create element do JavaScript e cria as tags novas. Pronto, está feito. E antes que alguém fale o que é gambiarra, pô, você está fazendo uma tag header via JavaScript, etc., para Internet Explorer. Aí eu pergunto para você, qual é a única função do browser? Só exibir, não é? Ele precisa saber que o header é um header que introduz um conteúdo e etc. O que o aside é para fazer assuntos relacionados e tudo mais. O browser precisa saber disso? Não, né? Por enquanto não. A não ser que eles façam alguma coisa ali, sei lá, um adendo à funcionalidade. Sim, identifica da mesma maneira. Porque você está usando um JavaScript ali só para fazer a porcaria do Internet Explorer. Eu ia falar bosta, mas não sei se pode falar nesse horário. A porcaria do Internet Explorer, entender que aquilo é um elemento e que pode ser formatado com CSS. Só isso. O Google vai entrar no código HTML, o Google não entende JavaScript. Ele vai entrar no código HTML e vai... Como você marcou com header, com aside, etc., ele vai guardar para ele, vai ler. Usa Modernizer, cara, sempre. Puta, isso é uma maravilha, cara. Ele começa a testar. Se um browser não entende o que é borda arredondada, por exemplo, e você porque quer fazer uma borda arredondada lá com imagens e tal, então você faz com CSS3 primeiro. Browser que entender CSS3, maravilha, uhul, você vai lá e deixa. Para browsers que não entendem, você usa Modernizer para poder colocar uma classezinha no HTML e você saber, olha, para quem não entende, você usa esse esquema de imagens e tudo mais. Fica mais fácil, bem melhor. Novas APIs. Essa é outra parte do HTML5. Então a primeira foi HTML, foi semântica. A primeira a gente precisava dar significado. A outra parte é a gente suprir, né, a experiência do usuário. Então o que acontece? Você abre um celular, você abre um site no celular e você quer, cara, encontrar aquilo ali no seu GPS, o endereço. Então aquele exibir mapa e etc, cara, aquilo ali podia ser muito bem clicável e você abrir no GPS do seu celular mesmo, né? Uma maravilha. Ou você poderia fazer um esquema para o usuário que usasse ali já a localização pela internet mesmo, onde ele está, no mapa da internet, na web mesmo, bem mais fácil. Então o que acontece? Antes a gente não conseguia fazer nada de verdade com HTML e JavaScript. Então para fazer um drag and drop, por exemplo, alguém já fez um drag and drop do zero? Cara, é coisa de louco, porque você tem que calcular onde está o elemento, tem que calcular onde está o mouse, tem que calcular quando o mouse está em cima do elemento, quando você clica no mouse, quando você solta o mouse, quando você clica e move, onde no elemento você clicou para mover, e etc. Cara, é muito cálculo, é muito chato. Então o que os caras fizeram? Essas interações, tudo que a gente pode facilitar para o cara não ter que ficar digitando no JavaScript, a gente vai ter que fazer. Então, o que acontece? Eles fizeram APIs que é para o JavaScript conseguir alcançar esses elementos, conseguir alcançar coisas que a gente antes não tinha acesso. Primeiro, gráficos com SVG e Canvas. Cara, a gente nunca fez gráfico de verdade para a internet. Estou falando de verdade. Se alguém pensou em Flash aí, não fala nada. Fica quietinho porque é vergonhoso. Realmente, a gente nunca fez nada que prestasse, nada que você pudesse, por exemplo, mudar valores no JavaScript e ele conseguisse fazer as evoluções ali, nada que seja inteligente, tá? Até tem. É uma gambeta dos infernos. O cara vai lá, mete um div, calcula não sei o que e aumenta a altura do div, etc. Cara, mas é div. Você não está fazendo uma divisão, ele está fazendo uma barra de gráfico, cara. É diferente. Então o SVG e o Canvas, eles vieram para acabar com isso. Qual a diferença entre SVG e Canvas? Imagina assim, SVG, para ser mais fácil, SVG é vetor, né, então é mais fácil você entender, vem do Illustrator, e o Canvas é rasterizado, vem do Photoshop.
Então, no SVG você tem várias camadas ali. Imagina que você usa várias camadas, uma em cima da outra, para desenhar e etc. Como se fosse um CorelDRAW. Não, CorelDRAW não. Um Illustrator, meu, CorelDRAW. Alguém usa CorelDRAW aqui? Se alguém levantar a mão, vai ser o próximo que eu vou zoar. Quem usa? Estou brincando. Alguém é dono de gráfica aqui? É gráfica que usa. Então, vetor. Mexe com camadas, tal, etc. E cada elemento que você desenha ali é um objeto, cara. Cada elemento ali é um elemento que você pode fazer o que você quiser com ele individualmente. Canvas é diferente, né? Canvas é como se você estivesse numa tela, né, e você pintasse coisas uma em cima da outra ali, cara, não dá para tirar. Pintou, já era. Tá? Então, claro, SVG você vai usar para algumas coisas, Canvas você vai usar para outras, e aí depende muito do seu projeto. Para fazer um joguinho, provavelmente você vai querer fazer com Canvas. Para fazer algumas animações, gráficos e tudo mais, você vai querer SVG. Tá? SVG sobrevive sem JavaScript. Tá? Canvas não. Então SVG, se você chegar no Illustrator, desenhar um SVG e etc., salvar como SVG, você pode importar aquilo para o HTML, pode fazer o que você quiser. Já Canvas não. Tá? Áudio e vídeo. Cara, colocar áudio e vídeo na internet ficou bem mais fácil. Eu nem vou pular, porque todo mundo já sabe, tá? Vou passar isso aqui muito mais simples. Tá? Offline storage. Cara, isso é sensacional. Você está lá no seu celular, nossa, comigo acontecia direto. Está usando e-mail, de repente perde o sinal. A merda da operadora lá tira o seu sinal, sei lá o que acontece, passa no túnel e tal, e tá mandando bem na hora. Você perdeu, já era, Playboy. Foi pro saco. Tá? Então você guardar ali informação, dados no celular, no celular não, no meio de acesso que o cara está utilizando é muito bom. Tá? Hoje isso pode ser feito de uma maneira fácil. Vários tipos de jeitos ali para você poder fazer. Conectividade. Cara, com servidor... assim, quando a Ajax surgiu, né, puta, era Ajax, né, puta, que maravilha, tal, o Google usando Ajax, etc. Tá? Mas a gente nunca fez de verdade conexão com HTML, CSS, JavaScript, etc. Web mesmo, client, com servidor, conversar com ele, pedir informação, notificação e tudo mais. Agora a gente consegue. Tá? Então isso é muito interessante também. WebWorkers e Ajax ainda continua, Ajax está aí e tal, não vai morrer tão cedo. WebWorks, alguém sabe o que é WebWorks? Você fazer uma aplicação que você usa várias threads do processador, do hardware do cara. Então imagina que assim, a sua aplicação, vamos supor que você faça uma aplicação HTML, CSS, JavaScript nativa para o celular. O BlackBerry 10 já faz isso. Aliás, com o BlackBerry 10 tá muito bom, depois vocês procurem lá, cara. Você consegue fazer aplicação para o BlackBerry 10 com jQuery Mobile, por exemplo, ou com C++, você escolhe. Então, assim, você consegue fazer uma aplicação e você consegue pegar e falar, olha, essa aplicação aqui, esse pedacinho da minha aplicação você trata com uma thread diferente no seu processamento. Essa outra aqui você trata em outra. Por quê? Se essa aqui travar, a sua aplicação não morre totalmente. O mesmo princípio de quando você faz uma aplicação nativa no computador, e ele vai usando ali vários processadores, né? Então tem dois, ele usa um, usa outro, tal, e vai sepagando em threads para não travar. Tá? Acesso ao dispositivo. Você você está na internet, tira o celular, tal, aí você fala, está no Flickr, usando o site do Flickr, não a aplicação, o site, ou Instagram, vamos falar melhor. Você entra lá no seu celular, em vez de você executar a aplicação, você entra no site do Instagram, clica no botão tirar foto e usa o site do Instagram para tirar foto e subir a sua foto. Você não vai usar a aplicação. E ele vai estar falando direto com o hardware do seu celular. Então ele vai pegar da onde a geolocalização? Vai pegar do seu celular. Então é um site HTML, CSS, JavaScript que usa o GPS do aparelho para poder pegar essas coordenadas e colocar na sua imagem. Então ativar a câmera, ativar vídeo, ativar vibração, eu ia falar vibrador, mas vocês iam dar risada. Ativar vibração via aparelho e etc. Cara, sensacional. Então imagina, tipo, nossa, direto. Eu clico várias vezes, às vezes, num link usando o celular, porque eu não sei se eu não sei se cliquei do lado certo, etc. Mas imagina, tipo, cada link que o cara clicar, o celular dá uma vibradinha para saber que, cara, foi, ó, você executou alguma coisa aqui, tá indo, não se preocupa.
Todo esse pacote é HTML5. Tá? HTML mesmo, tá? Não estou falando do pacote CSS3 e etc. Estou falando esse pacote que a gente acabou de falar. Isso é HTML5. É isso que, de novidade, que o HTML5 tem. Tá? E o CSS3? JavaScript. JavaScript não tem novidade nenhuma, viu? JavaScript não mudou, não entra no pacote. Mas você consegue usar essas APIs diretamente via HTML por causa do HTML. Né? CSS3. Cara, CSS3 agora é coisa linda. É uma maravilha. Então imagina quase qualquer coisa que você faz no Photoshop. Tá, vai, todos os efeitos que um designerzinho consegue... Designerzinho não, agora foi maldoso. Todos os efeitos que um designer consegue fazer num layout, nesses layouts atuais que os caras gostam, colocar degradê, background em sombrinha em texto, fazer texto na vertical, fazer o negócio ficar balançando no bom sentido, mas fazer o negócio lá ficar, sabe, você consegue fazer com CSS. Tá? Então o CSS3 ele veio para acabar com aquele mito anterior que a gente tinha. CSS servia para muita coisa, não servia, cara. CSS até hoje só servia para você pintar quadradinho. E é verdade. Então o que mais você fazia? Você botava um background no div, posicionava aquele div com float para o lado esquerdo e para o lado direito e fazia mais o quê? Formatava texto e... mas nada. Não fazia nada. Botava uma imagem de background e acabou. Você não colocava sombra, não colocava transparência, não colocava borda arredondada, não colocava várias imagens no mesmo elemento de background. Cara, você não fazia nada disso. Porque não dava pra fazer nada. Então o que os caras faziam? Os caras faziam um site cinza, com branco e texto em preto. Cara. Pronto, fechou. E ficava bonito, mas, cara... tipo essa apresentação aqui. Ó, velho, não zoa, velho. É proibido usar o palestrante. E hoje, cara, hoje a gente pode fazer tudo. Hoje a gente pode fazer tudo. Tudo, quase tudo. Tudo que a gente sempre sonhou, a gente pode fazer. Animação. Alguém já fez alguma animação com CSS aqui? Cara, só o cara de front levantou a mão. Tô brincando. Você já fez, Ronildo? Mudar a cor do link. Você já fez, né? Só isso você fez. Cara, animação com CSS3 é sensacional. O cara, você passa o mouse no link, ele muda de cor fazendo uma transição. Puta, legal, mas e animação de verdade? Com timeline? Cara, depois vocês leem os... Eu tô falando muito cara, né? Tem que parar com isso, tô percebendo já os trejeitos. Lê sobre a recomendação ali do W3C Keyframes. Você consegue fazer uma timeline simples ou complexa, tanto faz, mas que você consegue controlar cada parte da animação, você consegue controlar a formatação dos elementos. Então é uma timeline do Flash em código, mas o Flash é bem pior. Então você consegue fazer, cara, você consegue fazer tudo. Sombra. Cara, sombra, a gente pode pôr sombra em qualquer lugar agora. Em texto, em box, em qualquer coisa a gente consegue colocar sombra. E melhor ainda, a gente consegue controlar direito essa sombra. Consegue deixar ela um pouco mais para trás do elemento, um pouco mais para fora, consegue deixar ela rígida, né? Ou consegue deixar ela bem com blur, eu não sei como fala essas coisas. Bem esfumaçada e etc. Você consegue fazer tudo. Tanto com texto, tanto com box. Gradientes. Puta, isso aqui é sensacional. Nunca mais você vai ter que ficar fazendo gradiente no Photoshop do branco para o transparente para você poder ficar mudando só o background color porque o cliente quer várias cores no layout. Ou ficar fazendo vários PNGs também. Né? Cara, você faz direto do CSS. Direto do CSS. O problema do gradiente é o seguinte, todos os browsers hoje, cada um dos browsers tem uma sintaxe diferente. Mas isso não é problema, porque você tem como que é? CSS3 Generator. Você chega lá, escolhe que você quer fazer sombra, pronto, ele te dá o código certinho. Mesma coisa com gradiente. Estou falando de gradiente, né? Gradiente. E sombra também. Vocês entenderam. Então você consegue chegar lá, você copia o código e cola. E ele dá fallback ainda para os browsers antigos. Antigos quer dizer Internet Explorer. Então usa o filter lá, que pega direto do registro do Windows, escambau 4. É feio quando você vê, mas e daí? Tá? Você bota lá e funciona. Media Queries. Isso é muito interessante. Todo mundo sabe o que é Media Types? Media Types é uma questão antiga do W3C que era para quê?
No tempo que o W3C foi criado, existiam vários meios de acesso. Prestem atenção nisso, vários meios de acesso. A maior resolução que eles tinham lá era 640 por 640 por quanto que tinha? 480. Então isso era o mundo mágico para eles, cara. Então o que os caras fizeram? Vamos fazer media types. Por quê? Você nunca sabe se o cara está acessando de um celular, que eles chamavam de celular, aquele com aquela tela pequenininha, né? Ou se ele está acessando de uma resolução gigante. Porque se ele estiver acessando de um celularzinho, você não vai colocar um negócio com a imagem gigante, etc. Você vai arrancar isso. Então usava as media types. Media types era basicamente assim, olha, se for handheld, usa esse CSS. Se for screen, que é um monitor, etc., você usa esse CSS. Se for impressão, você usa esse CSS. E pronto, beleza, maravilha. Só que é o seguinte, esse negócio de smartphones, tablets e tudo mais, os monitores também aumentaram muito a resolução deles. Então tudo isso entra dentro do screen. Por quê? Na especificação da W3C está falando que screen era qualquer tela que tenha mais de alguns milhões de cores, etc., uma resolução bacana. Cara, hoje qualquer celular pequenininho tem mais de milhões de cores lá. Então isso entra no screen também. Então já não fazia mais sentido essa especificação. Então os caras resolveram criar as media queries. As media queries é o seguinte, você faz uma query, você faz uma condição, e aí você separa aquela condição, um CSS, para ser usado em determinado dispositivo, em determinado range de dispositivos. Então, hoje, se alguém for ver vai ter laboratório de HTML e tal, que eu menti para você, eu falei que ia ser layout responsivo em 5 minutos. Layout responsivo em 5 minutos. Então eu vou mostrar para vocês um pouco mais de media queries lá. Então vocês vão ver como é bacana, porque você consegue separar, olha, desse tamanho de tela para esse tamanho de tela, você usa esse CSS. Desse tamanho de tela para esse, você usa esse outro. Desse aqui para esse, você usa aquele outro, e assim por diante. Então você consegue fazer o mesmo site, você consegue mudar qualquer coisa do site, né, e separando em arquivo CSS para determinada resolução. Então é coisa linda, agora está fazendo mais sentido, né? Float. Quem usa float aqui? Todo mundo, né? Float vai morrer, velho. Float vai pro saco, cara. Se não fosse o float, a gente não estaria aqui falando hoje de HTML5 CSS. Não existiria nem tableless. Nada. Tableless no site. O site também não existiria, mas... eu não sei... Rico, né? Rico. Cara, essa camiseta aqui é da Renner, cara. Tô brincando. Cara, não existe... você sabe, né? Quem que falou isso? Gente, nada do que a gente sabe hoje de HTML, CSS, não existiria. Porque float, se o Internet Explorer não entendesse float, já era. Tudo pro saco. Ia tudo pro saco. Float até hoje servia para você posicionar os elementos. Quem usava position para posicionar elemento aqui? Pode levantar a mão. Vocês estão ficando espertos, né? Você, né, Ronildo? Sacana. Float até hoje era usado para posicionar os elementos na tela. Sempre. Mas ele não era no ideal, não é para isso que ele serve. Por quê? Cara, o float ele é muito ligado à estrutura do HTML. Se você muda a estrutura, então lembra daquele layoutzinho que eu mostrei no começo? O código HTML tem que ter uma determinada ordem para ele ficar daquele jeito. Então tem que vir um header, depois tem que vir o sidebar da esquerda. Dependendo da técnica que você usar, tem que vir a sidebar da direita e depois o conteúdo que vai ficar no meio. Se você mudar isso, já era, cagou, já era, foi pro saco. Então o float ele é muito ligado a